chegar na hora do trabalho, ele deve trabalhar ou ele deve se excluir do trabalho, que podemos dizer exatamente de agirmos erroneamente diz trabalho? Ou seja, ele deve se excluir? A gente já sempre tem conversado a respeito disso. Não estou bem hoje, posso trabalhar, vou trabalhar? O que a gente pode responder referente a isso? Situações nossas mesmos, não só médium aqui da mesa. Por exemplo, se um membro da roda nossa, de repente ele tiver alguma atuação negativa em cima dele, e ele não perceber isso, e ele está doente dentro de uma roda. Aí vamos supor que alguém descubra o que ele diz mesmo. Então, que tipo de tratamento tem que fazer? Fora daqui? Fora daqui. E aqui também. Porque eu posso pegar uma coisa ruim na rua, por exemplo, e vir para cá não tem medo. Se eu sei que eu vim para cá, é resolvido. Agora, levar daqui para fora, eu nunca tentei levar. Ninguém. Mas ninguém. Agora, se ele tentar levar, ele pode se prejudicar com os pensamentos. Com certeza. Né? E aí que vem a questão muito séria da sintonia, da harmonia, da sua confiança nos trabalhadores da casa que te amparam, que a gente lembra também que não estamos sozinhos, seja na parte positiva, seja na parte negativa. E aí nós somos trabalhadores dessa casa. Nós não estamos à mercê aí do mundo espiritual, mas isso também depende da gente. Então, sair daqui, pé para fora, eu confiei que todos os espíritos que foram trabalhados aqui vão continuar daqui para adiante, não comigo. Eles não falam que fora do centro eles não devem comentar nada mesmo, né? Não, realmente, eu acredito que não, porque não nos cabe a nós. Por exemplo, meu irmão traz uma história, né, e a gente vai levar essa história adiante para quê? Não é nossa? É dele, o sofrimento é dele, nós trabalhamos aqui, mas levar isso adiante é o que eu prezo muito quando vem pessoas novas que vêm trabalhar conosco na mesa e acontecem algumas coisas e levam para a rua fora, sai falando às vezes coisas que não conhecem, desconhecem, falam, interpretam de maneira diferente. Acho que coisas do centro devem ser resolvidas aqui, e histórias devem ser resolvidas aqui, porque essas histórias não são nossas, as dores, as desilusões, as mágoas não são nossas. Então a sua confiança parte de você, daqui para fora é você, mas assim, consciente, eu confio na minha proteção espiritual. Nossos amigos e amparadores da nossa casa estão conosco, nós não estamos à mercê, a não ser que eu queira levar, aí a escolha é minha. Então eu lá fora fiz a escolha, quero levar, quero sair daqui e levar todo mundo comigo. É responsável, né? Eu sou responsável pelo que faz, né? Aí é escolha, mas eu acho assim, eu acredito que ninguém pensa nisso. Não tem nem por que pensar nisso. Né? Nem queira levar. Por exemplo, trouxe uma comunicação de que, por exemplo, vamos trazer um exemplo para perto de nós. Uma comunicação que a nossa casa vem sendo atacada. E você se sente um médium atacado. E você sai daqui com esse sentimento atacado. Pensando que está sendo atacado pela espiritualidade negativa do outro lado. Você já abriu a porta, você já abriu sintonia, você já está descrente, e o que vai acontecer? Você vai ser realmente atacado. Então é isso. Então a gente, num dia de trabalho, aconteceu milhões de coisas, mas é o momento da reflexão, do pensamento, é os minutinhos da preparação, senta aqui, põe a consciência, hora de trabalho, é o que eu quero, é o que eu gosto de fazer. Eu sempre digo, para mim não é um fardo e nem é obrigação. Eu realmente gosto, eu realmente quero. Então não é que seja complicado estar aqui. Né? Acontecem 1000 coisas, mas eu quero estar aqui. E o meu querer basta o meu comando. Então, passando adiante. Sendo seres com muitas deficiências interiores, acho que eu voltei. Vou passar aqui, a gente comentou já essa resposta. O espírito sofredor, ele pode, durante a semana de intervalo entre uma nova sessão mediúnica, tentar alguma ação de cunho influenciador ao médium que lhe atendeu na sessão anterior? Você estava dizendo. Se o médium tiver algum tipo de preocupação com isso, é porque não tem confiança na cobertura espiritual que o trabalho possui. Confiar na casa, confiar no trabalho, confiar na situação que vocês estão vivendo. Né?
deve se esclarecer melhor, no caso, né? Estudando mais e confiando na proteção de espíritos superiores. Se com o tempo você não conseguir vencer essa insegurança, então você procura uma outra atividade dentro do trabalho, dentro do que a casa pode oferecer, para que você volte a atuar melhor fora do centro, então, né, especificamente. Mas é confiança. Acontece alguma coisa? Pode acontecer de você ficar muito impressionado com Mas com você, a essa altura, se fosse comigo, não, eu acho possível acontecer. Você levar daqui algum pensamento, alguma coisa que você teve com algum Mas outro isso espírito. não está acontecendo Não, com você. se eu grito se tiver. Não pode, não. Não é conta. Acontece, sim, tem comunicações que tem fundo, assim, eu digo, que nos chama atenção, que mexe com o nosso sentimento, tem comunicações que mexem com os nossos sentimentos. Eu tenho lembranças de 2 comunicações que tivemos anteriormente e que são muito claras para mim, eu não consigo esquecer, e tomo como exemplo, que era uma esposa, acho que ela teve problemas de respiração, alguma coisa, e ela veio a falecer, filhos e o marido jovem. E quando o Valdomiro foi assim, explicar para ela que ela tinha passado pelo processo já do desencarne, ela não conseguia respirar. E ela assim, eu me senti na situação que ela sabia que ela tinha passado pelo desencarne, tinha deixado tudo para trás, mas ela não queria isso. Ela se colocava numa posição de vítima da situação. E aquilo me frisou muito. Não sei se você recorda dessa comunicação. É uma que frisou bastante. E ela se colocava nessa posição. E ele tentando falar e ela não respirava, e de repente cessou. Mas eu senti que ela se colocava naquele papel. Não quero ouvir, então eu vou provocar uma situação porque eu não ouço. Então foi uma comunicação marcante. E outra que eu me lembro bem, acho que foi um naufrágio, era um senhor que se agarrou a alguma coisa e o sentimento dele não era com ele não queria, assim, ele pensava assim, eu não preciso salvar a mim, mas eu quero salvar o meu irmão que está ali, eu quero salvar aquelas pessoas que estão ali. E ele, assim, de uma forma egoísta, não deixou que ninguém se aproximasse de onde ele estava. Né? Na cabeça dele, como se ele estivesse vivo ainda. Ele, naquela situação, estava vivo. E as pessoas vinham naquele desespero e ele não queria deixar, mas ele queria ajudar. E o egoísmo falou mais alto naquela hora. E ele trazia uma pena muito grande por ter visto pessoas morrerem, querendo ajudar, mas querendo, né, se proteger em primeiro lugar. Então isso me marcou bastante. E ele pensava, e ele chorava e via a cena assim do mar. E ele via as pessoas e ele me perdoa, eu errei, sabe? Então foi uma comunicação que marcou, né? Mas não que eu queria ter levado isso comigo, não, me marcou. Sabe o que me marcou? Foi minha mãe pedindo aqui, um recado para mim, e um amigo, um grande amigo meu de infância, aquele que era submundo, ele veio aqui e se comunicou. Fiquei muito comovido com isso, porque foi um grande amigo que eu tive, sabe? Um grande amigo, nós éramos nem carne e unha, a gente não se largava, sabe? Nosso bonito. E ele pareceu, deu um tiro aqui, saiu um negócio da cabeça dele para cima, acabou se matando. Então esse foi um dos casos que me deixou assim, eu recebi o espírito, mas fiquei depois um pouco preocupado com isso, porque foi um grande amigo. Da ligação. A gente entende. Essas coisas que ligação. A gente tem que... essas coisas que a gente realmente tem que colocar, eu penso assim, não à parte, mas não deixar isso influenciar. De repente você entra na onda que ele trouxe, você baixa a guarda. E a gente é uma luz que quer nos apagar, não esqueça disso. E aí, então a sociedade pode agir contra, para que a gente não cresça, não evolua, não ajuda e assim por diante. Né? Não é confiança. Em vida surdo e muda, em espírito. Não vai, depende. Ele falou normalmente aí. Ela submundo. Ontem à noite eu estava falando com o Valdomiro e no Face tem bastante coisa legal, parece umas coisas lá assim. Uma passagem assim, a morte é uma mudança, vamos entender assim, a morte é uma mudança do físico, mas não uma mudança de pessoa.
Muito bem prática. Né? Então, assim, a gente tem. falou o nome. Compartilhando ele, a dimensão dele, a dimensão. Estou no plano espiritual, estou em espírito agora. Agora eu quero ser um exemplo Valdomiro. Por exemplo, nessa vida, sou mesquinha, mentirosa, irônica, faço isso, faço aquilo. Desencarnei, vou ser um boazinho do outro lado? Não vai ter jeito. Principalmente porque eu vou estar em espírito e não tem limitações para poder ficar brava e responder. Pode repetir a frase, Miguel? Eu não lembro direitinho, mas era assim, a morte é a mudança do corpo físico, não da pessoa. A pessoa, você continua. Você não desencarna do jeito que você é, você vai para lá. Você não vai mudar. Você vai estar mudando o seu estado, você vai para o plano espiritual, em espírito, na condição que você se encontrar, na sintonia que você se encontrar, os irmãos de afinidade que vão estar junto de você, mas a sua pessoa, a sua essência, se aqui você é mentiroso, irônico e por aí afora, lá também você vai carregar isso consigo mais nítido do que nunca, porque não tem mais físico para te limitar. Isso lá vai ser puro. E lá que a gente tem que tentar mudar. Eu penso que a gente tem que tentar mudar o tempo todo, aqui lá, porque a gente está nessa transição. Né? A gente muda aqui, trabalha aqui, passa para lá, aprende lá, volta para cá, e assim a gente vai continuando. Você viu que você errou, começa a melhorar. Eu trabalho. Tem um livro de Marcelo Rios que fala trabalho, disciplina, e assim por diante.